Vamos enviar as crianças e nós vamos receber a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai, nós abençoamos os nossos meninos, as nossas meninas nesta noite. Profetizamos um tempo onde a sua palavra nos alcançará poderosamente. Seja tudo para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale nos corações, que o Senhor ministre as nossas crianças poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós que estamos aqui, recebamos a sua palavra com alegria, a autoridade do Senhor, o ensinamento do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, nós recebemos de coração aberto, em nome de Jesus. Amém? Antes das crianças subirem, queridos, apóstolo, me permite um minuto? Eu queria chamar a Claire, vem aqui, querida. A Claire quer dar um testemunho e ela falou assim para mim: pastor, eu quero dar um testemunho. Ela fez uma cirurgia há um mês, mais ou menos, um mês atrás. E ela disse assim: eu quero dar um testemunho no dia que o apóstolo estiver. Amém. E hoje é o primeiro dia que ela volta da cirurgia. Bem hoje o apóstolo preparou esse momento. Amém, querido? Sempre fique à vontade. A Claire vai dar um testemunho. Vem aqui comigo. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, primeiramente, obrigado pela oração de vocês. E tudo correu bem e até melhor do que eu esperava, né? Para honra e glória ao Senhor. Então, 3 anos que eu venho acompanhando o endométrio, ele vinha aumentando. E o médico chegou para mim e falou assim: olha, não é normal. Se fosse minha esposa, minha mãe ou minha filha, eu operaria hoje. Tá bom, né? E até então a pastora falava: vamos orar, vamos orar, vamos orar. E eu dizia assim para a pastora: mas como que o Senhor vai operar em mim se o médico não tinha acesso para saber como estava o meu útero? Porque por um fator clínico eu não posso receber ressonância. Então é só operando, né? Aí eu operei tudo, né? Dia 24. Aí eu vim aqui e falei para o apóstolo. O apóstolo falou assim: vem aqui na frente quem tiver algum problema. Aí eu vi e chamei ele assim. Não sei se o apóstolo lembra. Eu falei assim: dia 24 vão tirar meu útero. Estava uma bagunça aqui e não dava nem para falar. Aí ele falou: põe a mão na barriga. Aí eu pus e o apóstolo orou. E na hora eu senti sabe como de escola? Aí eu falei assim: amém. Daí eu estava trabalhando, voltei logo para a porta ali. E lá eu senti que alguma coisa tinha acontecido. Mas eu tinha que entrar na faca, porque já estava marcado e tudo mais. E como que eu ia mostrar para o médico, né, que aconteceu alguma coisa? Bom, operou tudo. Quando eu fui saber o resultado da biópsia, eu tinha um endométrio de 13 milímetros. E na biópsia havia um endométrio de 3,5 milímetros. Então, você operou aquele dia, e, graças a Deus, ficou longe de ser um câncer, qualquer coisa, e eu não consegui. Então, aí o que eu tenho para falar com os irmãos é que nós estamos aprendendo sobre identidade. Então, vale a pena a gente ter como Senhor a referência, ter cada vez que passa, cada dia que passa, que a gente se espelhe mais e tenha a identidade do Senhor, que a gente faça o que o Senhor nos ensina realmente. E a gente só tem a ganhar com isso, porque é maravilhoso mesmo. Eu louvo ao Senhor e agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém. Guerreiro sem espada. Glória a Deus. Shalom na igreja linda. Tudo bem com vocês? Vocês não enjoam de ver minha cara, né? Não enjoam. Hoje vai ficar o dia inteiro com essa junto. Glória a Deus por esse tempo tão bom de estar junto também. Ele já apresentou o Adriano, a pastora Rosana também, esposa dele, e toda essa galera que veio da igreja Hebron, lá de Mauá.
Louvado seja Deus por esse tempo. Domingo eu estava lá na igreja deles, emprestado para a igreja. Foi um tempo também tão bom, tão abençoado, tão gostoso de estar lá com eles. E eu tenho ido lá algumas vezes e Deus tem sido muito bom, né? Deus tem visitado aquele lugar e tem sido realmente um Hebron, né? Um lugar realmente da presença de Deus. Louvado seja Deus. Como aqui é um lugar abençoado. Amém? Lugar onde a presença de Deus está. Eu tenho falado com o Marcos, falei, Deus permitiu que toda essa situação acontecesse para que pudesse reformar a igreja, arrumar telhado, arrumar salas, né? Está ainda na fase dessa mudança de arrumação, o som e tudo mais, né? E Deus está movendo tudo para que tudo se encaixe, para que tudo fique bonito. Amém? Então olha para o irmão e fala assim, logo você vai se surpreender com tudo que Deus está fazendo. Amém? Cadê os pastores? Amém, pastor? Amém. Eu creio nessa verdade em nome de Jesus. Amém? Eu creio naquilo que Deus está fazendo. Creio no que Deus está movendo. Amém? Como nós acabamos de ouvir, Deus está forjando em nós uma identidade. E nós estamos vivendo esse tempo da identidade de Deus, daquilo que o Senhor está forjando em nós. Esse é o mês em que Deus está trabalhando, né? A gente ainda está dentro do mês de março, até amanhã, meia-noite. Nós estamos dentro desse tempo de identidade, do forjar de Deus, do trabalhar de Deus, daquilo que o Senhor está trabalhando a nossa identidade, trabalhando aquilo que o Senhor está querendo fazer em nós. E uma das coisas interessantes da identidade, daquilo que Deus vai trabalhando as nossas vidas, a gente vai aprendendo a colocar coisas certas nos lugares certos. A gente vai colocando pessoas certas nos lugares certos na nossa vida. E também colocando coisas, situações no lugar certo em nossa vida. Uma das coisas que acontece naquelas pessoas imaturas, ou nas pessoas que não entendem a sua identidade, é misturar, é colocar pessoas certas no lugar errado, é colocar coisas erradas nos lugares certos, e vai fazendo uma miscelânea de coisas, e por isso sofrem, e por isso se perdem, por isso não entendem o que Deus vai querer. Quando a gente começa a trabalhar, e Deus começa a trabalhar a nossa identidade, uma das coisas que Deus vai fazer é colocar as coisas certas nos lugares certos. Colocar pessoas certas nos lugares certos. Obrigado, pastor. E vai trabalhando isso em nossas vidas, trabalhando isso em nossos corações. E uma das coisas que eu tenho olhado, eu tenho estudado sobre a vida de Davi, eu queria falar algo sobre essa posição de Davi. Colocar a posição, eu coloquei o nome, posição correta. Aonde você tem colocado a posição, onde você tem colocado o teu problema. Quando a gente olha para Davi, lá em 1 Samuel 17, é o momento em que Davi, e esse capítulo fala do grande confronto de Davi com Golias, que naquele momento era o grande problema de Israel. Israel estava 40 dias sendo confrontado por esse Golias, por esse problema. Era um problema fácil? Não. Golias não era verdadeiramente um problema fácil. Golias estava 40 dias ali, chamando o povo para a guerra. Que tipo de guerra era essa? Né? Havia algumas maneiras de ter a guerra. Uma das maneiras era quando dois exércitos se enfrentavam. E essa era uma das maneiras mais comuns de guerra. Quando o exército inimigo enfrentava o outro exército e entrava numa peleja, com suas armas, com tudo que eles tinham, e ali era uma maneira mais comum, e era uma maneira que se perdia mais, porque morria muita gente. As guerras eram muito sangrentas e morria-se muita gente. E havia outro tipo de guerra, que era esse tipo de guerra da afronta, do confronto de um só homem. Como assim? Quando o exército, quando o rei não queria perder muita gente para a guerra, mas estava e tinha que lutar, eles combinavam o seguinte: olha, a gente vai mandar o nosso melhor homem para guerrear, e você manda o seu melhor homem para a guerra também.
E aí vão esses dois vão lutar. E o que ganhar, o exército, o inimigo que perder, o perdedor, o exército perdedor, vai se entregar daquele que ganhar. Então não tinha muita morte, se morria um só no meio desse confronto. Era uma maneira de ter uma guerra, uma maneira de ter um confronto e morrer menos gente. Nesse confronto aqui, estavam os filisteus de um lado e Israel do outro. No campo filisteu se levantava todo dia um homem, Golias, um homem com aproximadamente 3,5 metros de altura, com todo o equipamento de guerra possível e imaginável da época. Ele usava tudo de ferro e bronze. Esses dias eu estava falando, você sabia que em Israel eles não tinham habilidade com ferro e bronze. Eles não sabiam lidar com isso. Então, as guerras, elas vinham, como que o povo de Israel lutava? Eles lutavam com lança, eles lutavam com a funda, com arco e flecha e com Deus. Eles não tinham, poucas eram as habilidades, ou poucos eram aqueles homens que tinham espadas. Você sabia, há uma guerra que quando Saul sai com seu filho Jonatas para a guerra, ele vai com todo o exército, e só tinha 2 espadas. Saul tinha uma espada e Jonatas tinha outra. E o resto da galera, ia tudo com arco e flecha, com lança, com a funda e com ferro. Os filisteus não. Os filisteus eles tinham equipamentos de guerra. Eles sabiam usar a fundição. Eles sabiam usar o ferro. Quando você olha para Golias era um tanque de guerra, irmão. O capacete, a couraça, ele vinha, e a Bíblia narra tudo como aquele homem era, como a guerra, como ele era programado para a guerra. O próprio escudo dele era tão pesado que um homem levava o escudo dele para levar o escudo. O problema não era fácil, porque todos os dias aquele gigante de pouco mais de 3,5 metros, alguns falam 3,80, 3,60, né? Só para você ter uma ideia, eu tenho 1,90, então ele tinha o dobro do meu tamanho. Então você consegue imaginar um homem do dobro do meu tamanho, dá para imaginar o tamanho que era do bicho, né? E aquele homem, todos os dias, pela manhã, levantava e confrontava Israel. Era um problema muito sério, era algo sério. Todos os dias, por 40 dias, aquele homem se levantava e trazia a humilhação, a afronta diante do povo que era o povo de Deus. Sabe, irmãos, eu não sei qual é o tamanho do seu problema, eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado, mas eu sei e conheço que Satanás continua a mesma afronta, a mesma luta, chamando você para a guerra todo dia. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, mas eu tenho certeza que é um tamanho gigante para nós. Às vezes a gente conta um problema para alguém, o nosso problema, e a pessoa ouve a gente, e para a pessoa, ela fala, nossa, esse é o teu problema? Porque para ela parece pequeno, mas sabe, irmãos, todo problema, nosso problema, sempre vai ser grande para nós. Você vai sempre olhar aquele problema e ele vai ser grande. Quando você olha de maneira natural o problema, sempre é um desafio, sempre vai ser grande, sempre vai parecer maior do que realmente ele é. E aí eu quero primeiro ler com você um texto, né? 1 Samuel 17, eu quero ler o verso 24, deixa eu ver. Isso, verso 24. Todos os israelitas, 1 Samuel 17, 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. Primeira maneira de você ver o teu problema era como o exército de Israel e todo o povo ali que estava reunido via o problema. Como? Colocando o problema no centro. Toda vez que você coloca o teu problema no centro, você vai olhar ele muito maior do que ele é.
Você vai querer e vai olhar para ele e vai ter medo dele, porque ele vai parecer muito maior do que ele é. Certa vez, quando o povo estava diante da terra prometida, o Senhor fala para Moisés, separa 12 homens, e não era qualquer homem, eram líderes. Peguem 12 líderes, homens líderes de tribo, líderes de famílias, e manda esses 12 homens olhar a terra que Deus prometeu. E eles vão e eles olham a terra e eles voltam com a boa notícia: a terra é tão boa quanto Deus falou que é. Eles trazem provas de que a terra era boa, eles trazem frutos, eles dão testemunho de que a terra era muito boa, e realmente tudo que Deus tinha falado a terra era. Mas 10 daqueles homens chegam dizendo: a terra é tudo isso, só que tem um problema, lá tem gigantes, e diante daqueles gigantes nós somos que nem gafanhotos. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam pondo o problema no centro da vida deles. Sabe, irmãos, há muitos de nós que estamos fazendo isso com as nossas próprias vidas, com as coisas que nós estamos passando. Eu quero informar você, irmão, que a gente sempre vai ter problemas. Amém? Falou amém aí, para não disfarçar os outros, né? Aí, após sempre. Essa história de que a gente nunca vai ter problema, não vai passar, vai ficar tudo em paz. Não, irmão. Eu quero dizer para você que conforme a gente vai crescendo em Deus, e daqui a pouco eu explico, os problemas vão perdendo a intensidade, mas eles não vão sumir. Sempre a gente vai ter problemas, mas o tamanho do problema vai de acordo com aquilo que eu vou pôr, onde eu coloco o meu problema. E aqui o povo de Israel colocou o problema no centro. E todos os dias ele olhava aquele problema, e o problema estava no centro da vida deles. Parecia que tudo que girava em torno do problema. Você já viu assim? Você já viu quando você faz isso com a sua vida? Quando você pega um problema e você coloca no centro, tudo em volta, parece que tudo rodeia um problema. Parece que você levanta com um problema, dorme com um problema, você acorda com um problema, você toma banho com um problema. Parece que o problema sentou em cima da sua cabeça. Tudo que você fala é um problema. Tudo que você faz é um problema, porque ele toma um centro. E aí, quando você faz isso, uma das características de quando o problema da tua vida está no centro da tua vida é o medo. É o que a Bíblia diz, o medo. O medo paralisa. Sabe, irmãos, ter medo não é pecado. Pecado é deixar o medo dominar você. Porque quando você deixa o medo dominar você, o medo passa a ser seu senhor. Ter medo é normal. Você acha que Davi não teve medo de Golias? Você acha que esses soldados, né? Você acha que esses grandes homens da Bíblia não tinham medo? É óbvio que eles tinham medo diante dos desafios que Deus colocava diante deles. A gente vê tantos homens da palavra de Deus, homens poderosos, tremendos. Você acha que eles não tinham medo? Vamos pegar, né? Grandes homens da Bíblia tiveram medo diante da situação. Mas sabe, irmão, ter medo não é o problema. O problema é quando o medo começa a dominar a gente. É quando o medo começa a tirar a tua força. Quando o medo começa a tirar você do centro da situação. O problema começa a ser o teu problema. O problema começa a ser o centro da tua vida. E ele vai gerar um medo. Outra coisa é que quando o problema está no centro da tua vida, primeiro é o medo, o segundo é a fuga. Você começa a fugir, porque o problema está ali no meio. Você foge do quê? Você foge de Deus, você foge das pessoas. Uma das coisas que acontece quando o problema está no centro da minha vida, eu começo a fugir das pessoas e de Deus, eu começo a me isolar. A grande maioria das pessoas que começam a se isolar é porque o problema dela está no centro da vida. E esse é um dos pontos aqui.
quando o problema está no centro. Entendendo? Mas uma outra maneira de ver, não é o problema, agora não está no centro. Sabe, irmãos, há uma posição que às vezes a gente está meio errado. É quando a gente começa a ser o centro da situação. A dificuldade está lá, o gigante está lá, mas agora sou eu que estou no centro. O que é isso? É aquelas pessoas, é aquelas situações em que eu começo a me colocar na posição. E aqui a gente vê Saul fazendo isso. Saul estava no auge da sua arrogância, no auge do seu orgulho, aqui nessa situação. Nesse texto aqui, ele já estava se afastando de Deus, e ele começa a se achar. Ah, mas apóstolo, por que ele não vai lutar lá com Golias? Porque ele, mesmo sendo arrogante e orgulhoso, ele não era bobo. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo gente na igreja arrogante, orgulhosa, que criticam e falam, que elas se acham diante das situações, mas nunca se posicionam para lutar contra. Quando Davi se posiciona aqui, a maneira de Saul lidar era chamando Davi, querendo colocar a armadura que ele tinha em cima de Davi. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas orgulhosas, arrogantes, presunçosas, aí após que isso tem dentro da igreja, tem gente que olha para os problemas e olha para as pessoas. Ah, não, mas isso aí é fácil de arrumar, mas nunca arruma. Ah, isso aí é fácil de resolver, mas nunca resolve. Claro, irmão, que isso não acontece aqui, tá? Eu estou falando lá de Jacareí. Nem mal lá tem isso, tranquilo, só. Para mim, irmão, são aquelas pessoas que quando vem um problema, não procura a solução, mas procura a crítica. E é louco para criticar, mas não consegue resolver. E também não se dispõe para resolver. Mas para criticar, irmão, é uma bênção. Para falar como Saul, na arrogância de Saul, ele começa a criticar. Você é muito menino. Você, quem é você? A pergunta dele para o soldado é: quem é esse rapaz? Quem é ele? Quem é esse cara? Quem ele pensa que ele é para ele lutar? Quem ele pensa que é? Você é muito menino. Quem você pensa que é para fazer as coisas? Sabe, irmãos, há muitas vezes a nossa posição diante do problema é assim. Diante das situações é assim. Movidos na arrogância, movidos no orgulho. Sabe, quando a gente se move no orgulho, a gente nunca consegue nada. Orgulho é quando a gente se coloca num pedestal. Sabe qual é um dos maiores problemas do orgulho? A pessoa se coloca no pedestal e ela se acha melhor que os outros. E ela tanto não se posiciona, como critica quem se posiciona. E isso não vai mudar o problema. O problema vai estar lá. Mesmo Saul se colocando numa posição de orgulho, não matou Golias. Golias continuou lá, mas ele tinha uma posição de crítica e de orgulho. Não está entendendo o que eu estou falando? Mas sabe, eu gosto, primeiro, como os soldados viam o orgulho no centro, o problema no centro. A maneira que Saul via ele mesmo, o orgulho e a arrogância sendo o centro. Agora a gente vê a maneira correta de olhar a situação. É a maneira que Davi olha. Como? Ele coloca Deus no centro. A minha pergunta para você é: quem você tem posto? Qual é a sua posição? Qual é a sua visão diante do problema? O problema tem sido o centro? Você tem sido o centro? Ou Deus tem sido o centro? Quando Deus chama Davi para lutar, Deus ele vai pegar Davi
do jeito mais, a pessoa mais improvável. É o cara mais improvável. Por quê? Davi era muito jovem. Davi não tinha nenhuma experiência de guerra. Davi era simplesmente um pastor, filho de Jessé, o mais novo, e tinha sim experiência de ser um bom pastor. Ele fala: eu matei leão, eu matei urso, Deus era comigo, ótimo. Ele tinha uma experiência vasta naquilo que ele fazia. Era excelente no que ele fazia, tinha excelência no que ele fazia, mas ele era um pastor, muito jovem, ele só era um pastor. Diante daquela situação, ele só era isso, um pastor. E Deus escolhe ele mesmo. Porque, sabe, irmãos, Deus não escolhe as suas habilidades, Deus escolhe o seu coração. Porque a habilidade Ele vai te dar. Uma das coisas que eu admiro em Deus, quando Ele pega Davi, Deus treinou Davi nas pequenas coisas, para que, se ele foi fiel nas pequenas, Deus sabia que ele seria fiel nas grandes. Talvez os pequenos problemas que Deus tem colocado diante de você te treinaram para que você estivesse apto aos grandes problemas. Às vezes, situações que você passou, viveu. É tão bom quando você escuta pessoas dando testemunho de coisas pequenas que passaram e venceu. E aí você vai vendo como aquela pessoa criou dentro do seu coração fé. E ela sabe que quando chegar as coisas maiores, ela tem um Deus para ajudar. Porque ela aprendeu lá das coisas pequenas. É assim que Deus pega Davi e vai treinando ele. E é assim que Deus está fazendo com você, para que você seja e coloque, aprenda a colocar Deus no centro da sua vida. Amém. A tirar os problemas, a tirar o erro e colocar Deus ali. Ah, mas como eu faço? Deus está treinando você, irmão. A funda era uma arma que o pastor usava. Para quê? Para espantar o lobo, para espantar pequenos animais, coisas que vinham atacar o rebanho. Mas a funda era considerada uma arma frágil e pequena para a gente jovem. Jovens usavam a funda. Quando Deus chama Davi, Davi era jovem, porque ele usava a funda. Quando ele vai contra o leão, quando ele vai contra Golias, ele derruba Golias com a funda, mas ele mata Golias com a espada. Você sabe por quê, irmão? Porque funda é para menino, mas espada é para maduro. Depois que Davi pega a espada e mata Golias, ele nunca mais vai usar a funda. Sabe, irmãos, a luta com Golias foi um momento de transição para a vida de Davi. Davi ele sai da meninice, do pastoreio, para se tornar um guerreiro maduro, com destino ao mundo. Sabe o que eu entendo, irmão? É que quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, Deus vai usar situações como transição para nós, para nos tirar de uma posição e nos colocar em outra posição. Então olha aqui para mim, presta atenção numa coisa. Aquilo que você está vivendo hoje, a luta que você está vivendo hoje, esse gigante que tem estado diante de você nesses dias, é uma transição para Deus te colocar em cima ou no ponto da promessa que Ele tem para você. Se Davi não tivesse enfrentado Golias, ele não teria passado pela transição. É um tempo, é uma transição para nós, sair de uma posição e ir para outra. Sabe, irmãos, a funda, ela derruba o gigante, mas é a espada que mata. E eu gosto disso porque a Bíblia diz:
vós jovens sois fortes e resisti ao diabo. A funda simboliza isso, a força. Ninguém que não tem força não guarda uma funda. A funda era como se fosse um cinto, em que você colocava a pedra, você tinha que girar. Era diferente do estilingue. O estilingue tem a borracha, né, irmão? Você estica a borracha e solta. Naquele tempo não tinha borracha, era o couro. Então eles colocavam, eles giravam aquilo. E quando eles tinham a mira, quando eles estavam girando aquilo, e quando tinha já pego bastante força, eles soltavam um dos lados da tira. E aí a pedra ia. Era um tiro aquilo. Era um tiro. Para girar isso, irmão, tinha que ter força. Tinha que ter mira. Sabe o que eu entendo, irmão? Quando Deus coloca na nossa mão uma funda, Ele está dizendo assim: eu vou te dar força e eu vou te dar visão. Deus coloca uma funda na nossa mão para isso. Domingo Deus colocou no fundo, uma funda e uma espada, né? Foi um negócio para a igreja. Eu estou aqui, estou falando, eu falei assim: para que eu ouvi essa palavra? Foi por mim. O que é tomar a funda? É isso. Mas apóstolo, funda não é para menino? Funda é para jovem, para gente com visão, para gente com força. Deus está renovando tua força e tua visão hoje, dizendo: eu estou colocando na tua mão uma funda. Derruba o teu gigante. Como que eu derrubo o inimigo? Claro que é movido por Deus, porque Davi fala isso: eu vou contra você, no nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. Mas Deus toma algo que Davi tinha, era força. Da onde vinha a força dele? Do temor. Sabe, irmãos, se você quer derrubar o gigante, tenha temor ao Senhor. Tema Ele, não ao gigante. Põe o Senhor no centro. Irmão, quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, o gigante passa a ser um anão. Daí para baixo, irmão. Quando a gente coloca Deus ali, a gente começa a entender que a força do Senhor vai vir. O Senhor vai me dar mira, vai me dar visão. Eu amo isso. Sabe qual a visão que Deus vai te dar? Não é a visão do gigante. Porque para Deus não existe gigante. Presta atenção uma coisa. Gigante só existe para que Deus te faça ver o quanto você cresceu. Deus não tira gigante, Deus aumenta a nossa força. Para que Deus permite o gigante? Para que você olhe para o gigante e veja o quanto você é. Eu gosto, meu irmão, quando Paulo fala assim: examine-se, pois o homem é si mesmo. Às vezes a gente pega esse texto só para imaginar que é a ceia. Não, irmão, examinar você mesmo é você olhar para você e descobrir quão pequeno você é, quão frágil você é. Mas quando Ele vem, a Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. É na força dele que Ele muda a minha visão. Ele me coloca numa posição que eu vou olhar as coisas, ter uma visão restaurada. Eu estou falando de funda aí, funda é preciso ter mira, é preciso ter uma visão. A Bíblia fala que a tribo de Benjamim, eles atingiam um fio de cabelo a 150 metros com a funda. Você consegue imaginar isso? Nem profeta, eu não gosto nem todo, não é mesmo? E a Bíblia fala isso. Eles eram especialistas em usar a funda. Irmão, para você sentar um fio de cabelo a 150 metros, você tem que ter uma visão apurada.
que você tem visto? Olhar gigante, irmão, olhar problema é fácil, o bicho é grande. Quando começa a olhar Deus, você vê que o gigante vai diminuindo e Deus vai aumentando. Deus vai restaurando a visão. Amém. Vossos velhos hein? Como é que é o versículo? Velhos serão sonhos, e os jovens visões. Deus está dando visões, gente. Qual era a visão que Deus deu a Davi? Davi, quando olhou Golias, ele não viu o gigante. A primeira coisa que ele viu foi um inimigo de Deus. Alguém que afrontava Deus. Alguém que afrontava a própria fé dele. Segunda maneira que ele viu Golias. Ele viu Golias como uma mudança de vida, velho. Ele pergunta para o irmão dele: quem vai ganhar? Quem vai ganhar se matar o gigante? Ele falou: olha, o rei falou assim: quem matar vai casar com a filha do rei, vai ter dinheiro e vai ser isento de imposto. Sabe o que ele viu para Golias? Uma chance de mudança de vida. Consegue entender, irmão? O que ele viu? Ele mudou a visão. Ele não olhou um gigante gritando. Ele olhou e falou assim: bom, esse cara desafiou Deus. Já começou mal, já deu ruim para ele. Segunda coisa, se eu for, Deus é comigo. E eu mudei a história da minha vida. Olha aqui para mim, irmão. Coloca Deus na sua história. Deus vai usar aquela circunstância para mudar a sua história. Amém. Deus vai mudar aquela circunstância para mudar a tua vida. Coloca Deus no centro. Coloca Deus no centro. Tem uma posição correta no meio das guerras. Deixa Deus entrar naquela situação. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Não faço ideia do que Deus está fazendo. Mas eu sei que se você colocar ele ali, a coisa vai mudar. Quando o gigante cai, a Bíblia diz que Davi correu e pegou a espada do próprio gigante para cortar o pescoço dele. O gigante já caiu morto? Não, irmão. A Bíblia diz que o gigante caiu e Davi o matou com a espada. Davi pegou a espada dele e cortou a cabeça dele. Por quê? Porque guerreiros é que matam os gigantes. Sabe, irmãos, o que o Senhor quer forjar em você não é só ser um jovem com uma funda, mas ser um guerreiro com a espada. Espada é a palavra de Deus. Espada é a palavra de Deus. No mundo espiritual, entenda isso. No mundo espiritual, a guerra, irmão, é de decretos, é em cima de leis. Queridos, o mundo espiritual é legalista. O que isso quer dizer? Trabalha em cima de leis, aquilo que Deus declarou, aquilo que está declarado. Como assim, apóstolo? O diabo, ele só vai atacar você, só vai vir contra você por coisas que você declarou para que ele pudesse entrar. Como assim? Ah, eu sou tentado pelo diabo. O diabo ele vem. Irmão, tentação é uma coisa. O diabo vai vir contra você. Mas ele só vai ter acesso a você se você permitir que ele venha. Está entendendo? Por quê? Porque ele não pode quebrar leis. Porque Deus estabeleceu. Qual lei? Se você andar em santidade, o diabo não te toca. Ele pode até tentar. Por isso é a tentação.
Ele vai tentar você a fazer o quê? A quebrar uma lei. A permitir. Se você não permitir, ele não toca você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, irmãos? Outro dia eu estava falando com um grupo de homens, eu falei assim, você sabia que Deus não entra na sua casa se você não convidar Ele? Por quê? Porque Deus deu a você a autoridade dentro da tua casa. Deus só entra na tua casa porque você convidou Ele para entrar. A Bíblia fala que o diabo é ladrão. E ele vai entrar mesmo se você não convide. Mas por quê? Que Deus não entra e o diabo entra. Porque o diabo ele vai conseguir entrar por brechas, por buracos, igual um ladrão. O ladrão ele entra na sua casa como? Quando ele descobriu uma brecha, descobriu uma falha, descobriu um buraco. Aí ele vai entrar na tua casa. Amém? Amém. A mesma coisa é o diabo. Ele vai invadir a sua casa, ele vai entrar na sua casa. Quando você deixar, tiver um buraco, uma brecha, que entra por quando? Por um pecado, por uma situação. Como que isso começa? Pela sua boca. Decretos, leis que são quebradas, situações que são quebradas. Por quê? Você pode andar em santidade, cuidado. O diabo vai entrar. Está entendendo? Por quê? Porque Deus estabeleceu essa lei. Por isso que Deus diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Agora, quando eu dou uma brecha, o diabo tem legalidade de entrar naquela situação. Agora, se eu ando em santidade, se eu tenho a minha vida, vivendo em princípios, o diabo não vai achar certo na minha vida. Está entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus, ela é a lei do reino, ela é a base do reino. No mundo espiritual, a guerra espiritual, ela é em cima dessas leis. Princípios que são quebrados, é onde o diabo vai entrar, vai atacar você. Mas se você anda dentro de princípios, o diabo não acha que deixa para atacar você. Quem está entendendo isso? Às vezes eu vejo pessoas que acham que o diabo pega uma espada e o anjo pega outra espada e os dois estão batendo a espada. Não é com espada assim. A Bíblia ela pega como exemplo, figura a espada. Mas a espada, irmão, são decretos, são leis que são estabelecidas. Quando Deus está chamando você de guerreiro maduro, e Ele está dando uma espada na tua mão, Ele está falando, entenda. A autoridade que você tem, os decretos que você libera, é isso que protege, ou é isso que abre as portas. Por isso ele diz, eu ando no decreto. Quando Deus está dando uma espada na mão de um maduro, Ele está dizendo para você, usa decretos. Presta atenção numa coisa, irmão. O que matou Golias não foi a fuga, mas foi o decreto de Davi. Amém. Qual o decreto? Eu vou contra ti. Abre aí, ó. 1 Samuel 17, 45, verso. Olha o que Davi fala para ele. E Davi disse, porém, ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lanças e com escudo. Eu, porém, olha ele tomando aqui a espada. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você afrontou. Olha o que ele diz a partir do verso 46, e é aí que ele mata Golias. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e das feras do campo, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Glória a Deus. Qual é a arma que ele usou? O decreto que ele deu. Está entendendo, irmão? Quando ele deu esse decreto, a segunda coisa que ele vai fazer agora é agir no natural.
Espiritualmente ele já tinha usado a espada, agora naturalmente ele vai usar a espada. O que isso quer dizer? Mova o céu e a terra vai se mover. Gente, homens maduros, guerreiros maduros usam espada. Apóstolo, mas e a funda? A funda ainda é para aqueles que estão aprendendo. A funda é só para os jovens. A funda exige força e visão. Espada exige posicionamento e decreto. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa aprender a se mover. Os gigantes vão cair. Quando você começar a fazer decretos para ele, com sabedoria. Como eu comecei dizendo, não ponha o problema no centro da tua vida. Não se ponha no centro da situação, mas coloque Deus no centro. E Deus vai começar a te direcionar, como direcionou a Davi. Davi pega a funda, é o primeiro passo. Força e visão, começa a se mover. Segunda coisa, pegue decretos, porque com a força e a visão você derruba o gigante, mas com decretos você arranca a cabeça dele. Por quê? Porque, irmão, se você só usar a força e a visão, você derruba o gigante, mas você pode escrever uma coisa de novo. Mas com decretos, com a minha ação, posicionamento, ele não levanta. Quando você vê a palavra de Deus, você vê Davi se movendo assim. Deus dá para ele a vitória. E eu amo imaginar Davi saindo daquele campo de Elá, com a cabeça de Golias, com a espada de Golias. Sabe, irmãos, ele falando, está aqui, ó. Com a funda eu derrubei, mas com a espada eu matei. O que Deus está falando com você, comigo nessa noite. Essa é uma noite para você sair daqui, entendendo duas coisas principais. Aonde você está pondo o seu problema? Aonde você está pondo o seu Golias? No centro? Ou você está se posicionando como Davi, dizendo, Senhor, o Senhor é que está no centro. Não é nem o Golias, nem sou eu, é o Senhor. E quando a gente coloca o Senhor no centro, Ele vai nos capacitar com duas armas poderosas, a funda e a espada. Entenda, irmão, você está vivendo um tempo de transição. Ah, apóstolo, mas a luta está tão difícil. Irmão, quanto maior o gigante, maior se a queda dele. Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Como o próprio Davi disse, vamos saber que há um Deus em Israel. Vamos saber que há um Deus na sua vida. Vamos ver o que Deus está fazendo. Aonde você está pondo? Qual a posição que você está colocando hoje? Qual é a posição que você tem tomado diante das coisas? Eu queria nessa noite convidar você a colocar as coisas no lugar certo. Como eu comecei dizendo, muitas vezes a gente coloca as coisas erradas, coisas certas nos lugares errados. Mas que o Senhor nos ensine hoje a colocar as coisas certas nos lugares certos. Qual é a sua posição? Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que se nessa noite você colocar no lugar certo, você sai daqui com uma espada em mão. Se você colocar o Senhor no lugar certo, as coisas vão andar de maneira diferente. Não importa o tamanho, talvez o teu problema seja um gigante. Talvez o seu problema seja um tanque de guerra. Irmão, para Deus não tem problema. Eu sempre digo, eu brinco e falo, filhos
Deus não têm problema. Filhos de Deus não têm luta. Filhos de Deus têm oportunidade de viver milagres. Você está diante de uma oportunidade de viver milagres. Se você se colocar hoje de maneira certa, Deus vai fazer um milagre. Sabe o que eu quero nessa noite? É que você ponha isso diante de Deus. Fique em pé, vamos orar. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe o que cada um aqui está passando nesses dias. Qual é o grande desafio de cada um dos seus filhos aqui nessa noite? O Senhor sabe o que cada um está passando, a visão que está tendo, a luta que está atravessando. Irmãos, o Espírito de Deus, nós oramos especificamente para 3 tipos de gigantes, para derrubá-los hoje. Eu queria que todos que estão enfrentando esse gigante, e esse gigante para você tem o nome de enfermidade, venham aqui para esse canto, por favor. Quem está aqui passando e falando, esse gigante é o gigante da enfermidade. Eu preciso que o Senhor haja na minha vida hoje. Você tem o teu gigante chama problema financeiro, uma luta financeira.